de Apocalipse, no capítulo 16, versículo 15. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eis que veio como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Amém? Amém. Amém. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Então, como nós bem sabemos, o livro de Apocalipse foi escrito cerca na década de 90 depois de Cristo pelo apóstolo João, aquele que andava com Cristo. E neste livro é um testemunho onde ele cita todas as coisas que ele viu ao ser arrebatado em espírito pelo próprio Senhor. Glória a Deus. Então, ele começa a citar todas as coisas que o Senhor mostra a ele. E no capítulo 16, nós temos este versículo que nós acabamos de ler. E está em colchetes, porque é na verdade uma fala do nosso Senhor, que ele interrompe a narrativa de João. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ele interrompe a narrativa de João para dar um alerta à sua igreja, para dar um alerta a todos nós, dizendo mais uma vez: aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Eis que venho como ladrão. Olha, todos nós sabemos no dia o ladrão costuma vir. Ele não vem de dia quando está tudo exposto. Ele costuma vir à noite quando está escuro e quando a maioria das pessoas está já dormindo. São poucas as pessoas que estão acordadas à noite. Aleluia. E é nessas horas que o ladrão costuma vir. Aleluia. E ele vem de repente. Ele vem de surpresa. Ninguém recebe um memorando, um aviso prévio do ladrão dizendo: olha, em tal dia, tal hora eu passarei na sua casa, fique esperto. Glória a Deus. Nós sabemos que não é assim. O ladrão vem sem avisar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós sabemos, nós vivemos a nossa vida não esperando que o ladrão venha. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas nós preparamos a nossa casa, pois sabemos que algum dia um ladrão pode vir a aparecer. Nós colocamos grades nas nossas janelas, nós trancamos as nossas portas com as fechaduras. Tem gente que até coloca cerca elétrica em volta da sua casa, para que caso o ladrão apareça, ele não consiga adentrar as portas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Bem diz o nosso Senhor Jesus: se o pai de família soubesse a que horas da noite, a que vigília da noite no caso, o ladrão viria, ele vigiaria e não deixaria que o ladrão roubasse a sua casa. Aleluia. Aleluia, Jesus. E assim fazemos nós. Nós preparamos a nossa casa, querendo ou não, para receber o ladrão caso ele apareça. Guardamos a nossa casa muito bem. Ao sairmos da nossa casa, nós trancamos a porta e às vezes checamos mais de uma vez para ter certeza que ela está realmente trancada. Pois nós não queremos que ninguém adentre a nossa casa. Não queremos que o ladrão entre em nosso lar e retire de lá as coisas que nós colocamos lá dentro. Pois tudo que está em nossa casa é o fruto do nosso trabalho, das nossas conquistas, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós cuidamos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em nossa casa, todo o nosso tesouro, por assim dizer. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Bendito seja Deus. E nós, especialmente as mulheres, nós gostamos de cuidar da nossa casa. Nós limpamos a nossa casa, nós arrumamos a nossa casa. Glória a Deus. Cuidamos de tudo que tem ali dentro, porque nós vemos valor em tudo aquilo que nós conquistamos dentro do nosso lar. Glória a Deus. Na nossa casa, é o nosso lugar de habitação. Mas a palavra de Deus nos diz que o nosso corpo também é um local de habitação. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Nosso corpo é, querido ou não, a nossa casa. Nós habitamos dentro de nós mesmos. E quando nós damos as boas-vindas a Jesus em nossa vida, junto com Ele traz o seu Espírito Santo. Glória a Deus. Nós abrimos a porta da nossa casa para Ele e Ele traz o seu Espírito Santo para adentrar as nossas vidas. Aleluia. Olha, como estava a sua casa antes
ele adentra aquele lugar e coloca tudo no lugar. Ele então entra em nossa casa, o Espírito Santo, para habitar a nossa casa, para habitar dentro de nós, o nosso lar. E ele começa a arrumar as coisas, ele coloca as coisas no lugar, ele limpa toda aquela sujeira. Glória a Deus. Ele arruma uma coisinha aqui, uma coisinha ali, ele vai tirando tudo aquilo que não agrada a ele, porque ele quer que nós sejamos cada vez mais parecidos com ele. Glória a Deus. Aleluia. Então, aos poucos, aquela casa vai se tornando do agrado dele, conforme a imagem dele. Aleluia, Jesus. Ele vai limpando, vai tirando, vai cuidando daquela casa, vai tirando tudo que o desagrada, tudo aquilo que ele sabe que nós não precisamos mais. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pois ele sabe aquilo que nós precisamos ali. As coisas velhas ele tira, pois ele sabe que nós não precisamos daquilo que é velho, daquilo que nos incomoda, querendo ou não. Aleluia, Jesus. Pois sim, ele faz novas todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Então, ele arruma essa casa, cuida dessa casa, tira tudo que o desagrada, toda a sujeira, toda a casa bagunçada. E, junto conosco lá dentro da casa, ele tem esse difícil trabalho. Porque ao mesmo tempo que ele está tentando limpar a casa, muitas vezes nós estamos sujando a casa. Verdade, gente. E como é difícil arrumar uma casa quando a outra pessoa está determinada a desarrumar. Como é difícil tirar uma mancha quando a outra pessoa simplesmente quer derramar outra mancha em outro lugar. Limpar a casa fica muito difícil assim. E como nós estamos ajudando o Espírito Santo a limpar a nossa casa. Por acaso nós estamos lá trabalhando. Aleluia. Na nossa casa, ele quer limpar a nossa casa, ele quer tirar tudo aquilo que desagrada a ele. Ele quer que a nossa casa seja de fato a habitação do Espírito Santo, a habitação dele. Pois nós sabemos que uma vez em Cristo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Nosso corpo é o local de habitação de um Deus que é santo. E assim como o seu próprio nome já diz, ele não pode habitar em qualquer lugar. Nós podemos querer que o Espírito Santo habite em um lugar imundo. Louvado seja Deus. Não podemos atrapalhar o trabalhar dele em nossas vidas. Tudo aquilo que ele quer tirar, deixa ele tirar. Se ele está dizendo para você que aquilo incomoda ele, deixa ele tirar aquilo. Deixa ele trabalhar em sua vida, tirar tudo aquilo que desagrada a ele, tudo aquilo que não convém. Pois uma vez em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas já passaram. Esquece o que passou, isso não te vale mais. Glória a Deus. Ele faz nova todas as coisas. Em nossa casa, ele coloca coisas novas, coloca coisas boas, porque ele sabe que é melhor para nós. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele começa a limpar tudo aquilo na nossa casa. Aleluia. Eu, por exemplo, quando eu vi que o Espírito Santo estava querendo fazer uma mudança dentro de mim, eu já fiz logo o seguinte, já comecei a me render e falei, ó Senhor, toma aqui as chaves da casa, a escritura, coloque a tua vontade. Quando eu vi que ele estava querendo ganhar mais espaço, simplesmente dei a ele o que ele queria, dei espaço para ele trabalhar. E hoje, graças a Deus, eu vivo em paz com isso. Glória a Deus. Pois em Cristo nós encontramos uma vida muito melhor. Aleluia. Nós temos paz ao deixar Ele trabalhar em nossas vidas, ao deixar o Espírito Santo ganhar espaço dentro de nós para que a gente possa dele. Glória a Deus. Se Ele está dentro de nós, nós começarmos a lutar contra Ele, nós vamos encontrar mais e mais dor de cabeça, pois nós não podemos contra Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E ao entrar em nossas casas, enquanto Ele está cuidando e limpando de tudo,
Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. É Ele que começa tudo isso, é Ele que faz, Ele cuida da casa com zelo. Tudo aquilo que Ele coloca lá dentro, Ele é fiel para manter tudo aquilo lá dentro. Pois o mesmo Deus que é fiel para começar a boa obra em nós, Ele também é fiel para completá-la. Aleluia. Aleluia. E tudo que Ele começa a fazer, certamente Ele vai terminar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É ao entrar em nossas casas, começar a fazer a limpeza, Ele nos pede uma coisa, apenas uma coisa. Ele nos pede vigilância. Porque afinal, quando alguém está limpando a casa e ele quer limpar a nossa casa em paz, alguém tem que ficar na porta de casa, vigiando, a fim de que não entre em nossa casa ninguém que não foi convidado para estar ali. Precisa ter alguém na porta, sempre em alerta, sempre em guarda, para que não adentre pessoas indesejadas, para não entre pessoas que não foram convidadas a adentrar em nosso lar, a adentrar em nossas casas. Imagina se entra alguém por ali e começa a bagunçar toda a casa, tudo aquilo que o Espírito Santo já arrumou, tudo aquilo que ele já consertou. Imagine que desastre seria se nós, como vigias, vacilássemos e permitíssemos a entrada daquilo que não era para estar ali. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele quer que nós vigiemos, estejamos sempre em alerta, pois nós sabemos o perigo que nós corremos. Aleluia, Jesus. Assim como o testemunho, a moça acabou de nos falar, o nosso inimigo está em redor, sempre bramando como um leão, pronto a atacar. Aí daqueles que não são guardados pelo Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eis que veio como um ladrão. Será que nós estamos preparando-nos para a vinda do ladrão? Para a vinda do nosso Senhor, que será como ladrão? Aleluia. Estarás tu vigiando quando Jesus vier, diz o nosso Senhor. E é isso que o Senhor nos pergunta nesta noite. Estamos nós vigiando? Estamos nós nos preparando para a vinda do Senhor? Pois Ele virá quando o mundo menos espera. Nós sabemos que a sua igreja está ansiosa e esperando por Ele. E Ele quer que nós estejamos prontos para a sua vinda. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E assim, aleluia. Assim como a esposa que não vê a hora do seu marido chegar em casa, assim que ele sai para trabalhar e passa o dia arrumando a casa inteira, para quando ele chegar está tudo pronto. Assim devemos ser nós, preparando a nossa casa para quando o Senhor vier e tornar tudo pronto. Aleluia, Jesus. É isso que o Espírito Santo está fazendo em nossas vidas. Aleluia. É isso que Ele veio aqui para fazer. Ele veio nos preparar para a vinda do nosso Senhor. Ele quer que nós estejamos prontos para receber o Mestre. Será que estamos prontos para receber o Mestre? Aleluia, Jesus. Será que estamos todos nós com as nossas vestes brancas lavadas pelo sangue do Cordeiro? Aleluia, Glória a Jesus. Jesus. Ele vem e vai ser um piscar de olhos. Está cada vez mais perto do que nunca. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E o noivo vem para buscar uma noiva santa, separada. Ele não quer uma noiva de qualquer jeito. Quem quer uma noiva de qualquer jeito? Louvado seja Deus. Quando nós vamos no casamento, nós aguardamos uma noiva bela, bem arrumada. Ninguém quer uma noiva vestindo trapos descabelada. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Por que então o nosso Senhor aceitaria uma noiva assim? Se nós, que somos humanos, não aceitamos, como o nosso Senhor, que é
Santo aceitaria uma noiva assim? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Olha, nós nos preparamos para tantas coisas. Nós nos planejamos para um casamento. Nos planejamos para ter filhos. Nós sonhamos e nos preparamos para uma viagem. Fazemos planos e muitas outras coisas. Temos tempo para tanto. Por que não passamos o nosso tempo? Por que não nos preparamos, nos investindo em nossa alma, investindo naquilo que realmente importa? Ao invés de acumularmos bens dessa terra, ao invés de gastarmos o nosso dinheiro naquilo que não é pão, consumindo mais e mais bens materiais, trazendo tudo isso para dentro da nossa casa, porque nós não nos preocupamos com o templo do Espírito Santo, com a nossa casa, aquilo, o lugar onde Ele habita, porque nós não passamos tempo investindo nisso, porque não nos preparamos fazendo isso. Aleluia, Jesus. Que nós não nos preparamos para a vida do Senhor, investindo nessa vida espiritual, enchendo-nos do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eis que venho como ladrão, eis que cedo venho, certamente cedo venho. Várias e várias vezes o Senhor nos diz que Ele virá logo. E Ele já fez essa promessa há quase 2000 anos atrás. Ora, já se passaram todos esses anos, todo esse tempo. Então é claro que está mais perto do que nunca. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem pode dizer que está pronto, que está preparado? Aleluia, Jesus. Nós vemos muitas vezes que nós queremos subir, queremos ir com o Mestre. E nós nos achamos prontos para isso. Aleluia. Olha, se Ele vir agora, certamente eu vou subir com Ele. É claro que eu vou. Mas se você realmente parar para pensar e fazer uma análise da sua vida, será mesmo que você vai subir com Ele? Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. O Senhor não quer que tenhamos dúvida da nossa salvação. Aleluia, Jesus. Essas perguntas Ele quer nos fazer somente para que nós tenhamos a certeza de que quando Ele vier, nós sim responderemos sim, nós estaremos com Ele. Que todos nós possamos responder sim, eu subirei. Certamente eu subirei. Aleluia, Jesus. Eu sei que Ele cedo vem, e Ele breve vem. E será no piscar de olhos. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Ele nos pede então que vigiemos, que sejamos prontos, sempre alertas para isso. É isso que nós devemos, é com isso que nós devemos ocupar a nossa mente. É com isso que nós devemos ocupar o nosso tempo, nos preparando para a vinda do nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha, Jesus fez essa promessa. Ele disse que certamente cedo viria. E assim como isso, Ele também nos disse para fazermos a nossa parte, ir por todo o mundo e proclamar o Evangelho. Ele nos disse que Ele subiria e nos prepararia morada, nos prepararia o nosso lugar no céu. Ora, Ele já fez a parte dele, Ele já subiu, já nos preparou morada. Ou então nós estamos cumprindo a nossa parte. Como nós estamos fazendo aquilo que Ele nos ordenou fazer. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Nós nos ocupamos com tantas coisas aqui na terra, acumulamos tesouros aqui na terra, quando o nosso Senhor nos diz para acumular tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor se preocupa muito mais com a nossa alma e com o nosso estado espiritual do que com o nosso estado material, a nossa carne aqui na terra, como nós estamos aqui na terra, os bens materiais, aquilo que nós possuímos. Isso não é nada para o Senhor, afinal Ele é dono do ouro e da prata. Aleluia. Tudo aquilo que você conquistar aqui na terra, isso não vale de nada para o Senhor, pois Ele é dono de tudo. O que Ele quer saber é realmente quantas almas nós ganhamos para Ele. Aleluia. Glórias a Deus. Ele já fez a parte dele, subiu, nos preparou morada, preparou um banquete para nós. A mesa já está posta.
ponto. Aleluia. Jesus. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Ele não quer que durmamos. É por isso que ele nos diz vigiar e orar, estar sempre alerta. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Ainda que nós durmamos, que estejamos preparados, pois assim como a parábola das 10 virgens que o Senhor nos conta, ainda que metade delas fossem loucas e não estivessem preparadas, todas elas dormiram, Aleluia. independente se estavam preparadas ou não. As 10 dormiram. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Sim, nós podemos vir a dormir, mas o importante é que nós tenhamos tempo de acordar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quando acordarmos, que bom seria se nós resgatássemos o tempo que perdemos dormindo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Fazendo aquilo, tão somente aquilo que o Senhor já nos ordenou fazer. Aleluia. Olha, Ele nos deu dons, capacidade para a edificação da sua casa, para a edificação da sua obra, para fazer aquilo que Ele nos ordenou fazer. Glória a Deus. Mas se Ele te diz para fazer algo, Ele te dá a capacidade para fazer aquilo. Se Ele te diz para fazer tal coisa, Ele te dá os meios e tudo aquilo que você deve fazer. Aleluia. Glória. Glória. Aleluia, Jesus. Quando foi construído o tabernáculo, o Senhor deu todas as direções a Moisés, tintim por tintim, detalhadamente, como exatamente deveria ser cada centímetro daquele lugar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então, por que nós nos preocupamos com isso? O Senhor nos chamou. Se Ele te deu um chamado, Ele te dá as direções desse chamado. Ele não vai deixar nenhum filho dele desamparado. Se você quer fazer a vontade do seu Senhor, se você quer fazer aquilo que Ele te ordenou fazer, não se preocupe com mais nada, simplesmente vá e faça. Aleluia, Jesus. Pois Ele certamente estará contigo. Certamente te dará direcionamento em todas as coisas. Não precisa ter medo, não precisa se preocupar. Aleluia. Glória a Deus. Todas as vezes que eu venho aqui na frente para passar a palavra do Senhor, eu fico preocupada. Eu me preocupo com o que eu vou falar e como eu vou falar. Mas então, brevemente, o Senhor já me diz: não se preocupe com o que você vai falar. Mas naquela hora, o Espírito Santo falará com você. E uma vez que a obra é dele, eu não devo me preocupar, porque quem faz a obra é realmente ele. Nós somos apenas instrumentos. Não precisamos nos preocupar com nada além de fazer. Simplesmente vai, que Ele estará contigo, Ele fará a vontade dele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pois mais uma vez, assim como diz em Jó 42:2, bem sei que os teus planos não podem ser frustrados. Tudo o Senhor pode. E nenhum dos planos dele podem ser frustrados. Aleluia, Jesus. Aleluia, Glória a Deus. Deus. Aleluia. Louvado seja, glória a Jesus. Bem-aventurados somos nós, uma vez que estejamos prontos, estejamos alertas, estejamos vigiando, guardando as nossas vestes. Como estão as nossas vestes? Será que elas estão brancas, alvas como a neve, brancas como a lã? Ou será que elas estão manchadas e sujas? O Senhor quer que nós nos vistamos das boas obras, nos vistamos de justiça e não de iniquidade. Quer que estejamos prontos, lavados e santificados. Olha, aquele que é santo, santifique ainda mais. Nunca é demais. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Pois ainda que nós achamos que estejamos agindo de acordo, que estejamos sendo santos demais, como nós poderíamos ser santos demais quando Deus é santo? Ele não é santo demais. Ninguém pode ser mais santo do que Ele. Ainda que nós tentamos, nós jamais seremos mais santos do que Ele. Então sim, se você é santo, santifique ainda mais, porque você nunca vai atingir o nível de santidade de Deus. Glória a Deus. Não tenhas medo de fazer a vontade do Senhor.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Vai nas suas vestes, para Glória, que Pai. não se vejam as suas vergonhas. Que nós estejamos cobertos. Aleluia, Jesus, com as nossas vestes, para que não se vejam todas as nossas iniquidades, o nosso pecado, aquilo que nos corrói por dentro. Aleluia. Tudo aquilo que sobe com mau cheiro ao Senhor. Assim como Ele esquece dos nossos pecados, nós viemos a nos esquecer de pecar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pois isso não agrada. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Estejamos prontos para a vinda do nosso Senhor, pois Ele certamente virá. Brevemente virá. Não devemos nos enganar. Aleluia, Jesus. Pois há muitos que dizem, o Senhor Ele só está preocupado com o nosso coração. Só está preocupado com isso, com aquilo. Quem somos nós para dizer com o que o Senhor está preocupado? Antes de examinarmos a palavra dele, onde Ele nos diz o que preocupa Ele, onde Ele nos diz com o que Ele está preocupado. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que nós não venhamos a nos enganar com o mundo e com as pessoas que dizem que o Senhor só se preocupa com isso ou com aquilo. Na palavra dele, Ele nos diz tudo aquilo que preocupa Ele, tudo aquilo que Ele se importa. Ele se importa conosco por completo, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo inteiro. Afinal, Ele criou tudo isso. Glória. E Ele faria isso se Ele não se preocupasse com isso. Ele exige de nós a nossa santificação em todos os lados, de todas as formas. Que o nosso coração seja puro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O nosso corpo e o nosso espírito, que tudo glorifique o nome dele. Aleluia. Não há parcialidade, não há meio termo. Não é 50% de um lado, 50% do outro, 80% de um, 20% de outro. Não, é 100% cada um. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Ele é exigente. Afinal, o Espírito de Deus é santo. Ele é exigente conosco. E Ele quer que nós nos santifiquemos em todos os lados, de todas as formas. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glória a Para Deus. que estejamos prontos a subir com Ele. Para que a sua igreja seja pronta, santificada. Santo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Que nós não nos enganemos achando que isso não preocupa o Senhor, que Ele não se incomoda com isso, que Ele não se incomoda com aquilo. Que nós venhamos antes a examinar a Sua palavra para sabermos exatamente o que Ele quer de nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Pois tem muita gente que usa de muleta a palavra de Deus, onde o Senhor diz que Ele nos ama de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para morrer por nós, a fim de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, muitas pessoas pregam isso como se, nossa, o Senhor nos ama tanto, Ele nos deu o seu Filho. Sim, é exatamente isso. Mas o versículo continua. O texto continua. E numa continuação do texto nós temos que todo aquele que não crê no Filho unigênito de Deus será condenado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Muitas pessoas se esquecem disso. Deus é amor, Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas Ele também é justiça. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E é isso, é exatamente isso. A justiça de Deus se cumpre em Cristo, em ter amado o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único para morrer por nós, pelos nossos pecados, por tudo aquilo que Ele não cometeu, pois Ele sim é santo, Ele sim foi santo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Enquanto caminhou conosco aqui nessa
dessa terra. Glórias a Deus. Foi pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões e as nossas iniquidades que Ele morreu. Ele sofreu por nós, tudo aquilo que nós deveríamos ter sofrido. Como nós estamos valorizando isso? Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Como nós estamos fazendo, sabendo que Deus nos amou de tal forma que entregou seu próprio Filho. Glória a Jesus. Deus maravilhoso, aleluia, Senhor. O julgamento de Deus virá sim para todos aqueles que não crerem em Cristo, para todos aqueles que negligenciarem a sua palavra, que não aceitarem tudo aquilo que Ele ordenou. Aleluia, Jesus. Os seus mandamentos. Pois isso é simplesmente a justiça de Deus. Ele é justo e Ele é santo. E aquele que não for tal como Ele não tem parte no seu reino, não tem parte com Ele. Aleluia. Pois não adianta sair por aí curando as pessoas, usando os dons que Deus te deu. Aleluia, Jesus. De maneira indevida, para ganhar bens, para ganhar fama, para ganhar status. De que te adianta tudo isso? Naquele dia, o Senhor vai dizer simplesmente para você: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Não acumulemos tesouros na terra, mas sim no céu. Nosso galardão está preparado para todos aqueles que creem em Jesus Cristo e fazem a obra e estão com o coração totalmente voltado a Ele, para fazer de acordo com a sua vontade. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glória ao Pai. De nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Não adianta estarmos aqui achando que estamos fazendo a obra dele com o coração totalmente contrário. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Como é que você anda para a direita se os teus olhos estão olhando para a esquerda? Aleluia, Jesus. Você não consegue andar reto se os teus olhos estão virados para trás, se a sua cabeça quer ir para trás. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pois não é andando para trás que se vai para frente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. O Senhor nos quer de corpo, alma, espírito, por inteiro para Ele, com o coração totalmente voltado para Ele, para a sua obra, para fazer a sua vontade, conforme o desejo do seu coração, que Ele já colocou em nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não é vindo para a igreja uma vez por semana, não é vindo para a igreja todos os dias e achar que está fazendo a sua obrigação. Aleluia, Jesus. Achar que está fazendo mais do que você deveria. Aleluia, Jesus. Pois sim, fazendo isso, nós estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação. Aleluia, Jesus. Ele quer que nós sirvamos a Ele 24 horas por dia, 7 vezes por semana, dentro e fora da igreja. Não é só aqui dentro que nós somos servos de Cristo. Não é só nós estamos fechados e nós devemos glorificar o nome dele. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ora, o Senhor está conosco o tempo inteiro, pois nós sabemos que não dorme o guarda de Israel. O nosso Deus não dorme. Até mesmo quando nós dormimos, Ele está acordado. Não dorme. Ele está sempre com o olho em nós. Ele sabe tudo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos, Ele sabe. Aleluia, Jesus. Então, como Ele não poderia exigir de nós que sejamos santos em toda a nossa forma de agir, em toda a nossa maneira de falar, em toda a nossa forma de pensar? Aleluia, Jesus. Pois o tempo todo nós estamos diante dele, uma vez que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus e ele habita em nós, ele está conosco o tempo inteiro. Aleluia. O tempo inteiro, 24 horas por dia, nós estamos diante do Senhor, diante da presença dele. E nada mais devido do que nós oferecermos o nosso sacrifício a Ele, o nosso culto nacional a Ele, o tempo
coisas para fazer no mundo. Nós nos preocupamos com o nosso trabalho, com a nossa escola, com a nossa família, sim, mas o que virá primeiro? O mundo ou a salvação da sua alma? Aleluia, Jesus. As coisas do mundo ou o nosso Senhor? Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Ainda que nós nos preocupemos com a nossa família, em alegrar a nossa família, estar com a nossa família, com aquelas pessoas que nós amamos, nosso Senhor já nos diz: aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aleluia, Jesus. O que tem ocupado o nosso coração, o que está no nosso coração, o que vai além do nosso Senhor Jesus Cristo, com o que nós temos nos preocupado. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O que tem tomado o nosso tempo, mais do que nos preocuparmos e nos prepararmos para a vinda do Filho do Homem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele quer que nós estejamos preocupados com isso sim, trabalhando por isso sim. Ora, glória a Deus. O que será daquele servo que diz ao Senhor, que ao esperar o Senhor vir, diz: meu Senhor demora a vir? Quantos são aqueles que dizem que o Senhor demora a vir? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Será que nós estamos sendo como servo fiel ou como servo prudente? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esperando o seu mestre, independente da hora que ele vir, que estando prontos para quando ele vir. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Pois para aquele servo que não estiver pronto, o Senhor virá quando ele menos esperar. E então ele vai ver que ele não estava nada pronto para a vinda do Senhor, como ele achou. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, Senhor. Aleluia. Então ele nos pede que nós estejamos prontos para a sua vinda, nos preparando para isso, buscando cada vez mais a sua vontade no seu reino. Aleluia, Jesus. Pois estão todos enganados aqueles que dizem que o Senhor demora a vir. Afinal, Ele não está fazendo nada mais do que exercendo a sua paciência, a sua longanimidade, esperando que todos os seus filhos sejam revelados aqui na terra. Pois sim, Ele é tão grandioso, o seu amor é tão grande, que está tendo paciência com todos nós e com todos aqueles que estão no mundo, esperando a manifestação dos eleitos, dos seus verdadeiros filhos. Aleluia, Jesus. A fim de que nenhuma alma se perca, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo nome. Então é isso que o Senhor nos diz, que sejamos prontos para a sua vinda, preparados, guardando as nossas vestes, para que elas estejam limpas, brancas, não manchadas. Nós sejamos completamente vestidos. Aleluia. Vestidos com as vestes nupciais. Pois que vergonha seria se nós conseguíssemos de algum jeito adentrar na festa, adentrar nas bodas do Cordeiro, e o Senhor nos visse sem as vestes nupciais. Ele simplesmente chegaria para nós e faria como ele fez naquela parábola: amigo, como tu entraste nessa festa de casamento sem estar vestido apropriadamente para a festa. E aí aquele homem emudeceu, e então o Senhor diz: lança-o fora, aonde haverá pranto e ranger de dentes. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. As pessoas que não estão vestidas de acordo, que não estão preparadas para a festa, não entrarão na festa do Senhor, não entrarão nas bodas do Cordeiro. Elas serão lançadas fora, pois não deveriam estar ali. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Somente aqueles que estão preparados, que estão prontos, santificados, lavados no sangue do Cordeiro, terão parte no reino do nosso Senhor, terão parte no reino de Deus, estarão com Ele e subirão com Ele, para reinar com Ele eternamente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então que sejamos todos nós prontos e vestidos adequadamente para adentrar nas bodas do Cordeiro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor.